Fala rapaziada, firmeza? Bora aí para mais uma revisão aqui no canal Trivium Pi. Rapaziada do segundo ano, tema termologia, mais especificamente aí as escalas termométricas, calorimetria e transmissão de calor. Chega de papo, vamos direto para as questões aí. Vamos lá então. Primeira questão da revisão aí. Uma empresa americana do setor de alimentos deseja exportar sua massa para bolos. A legislação vigente no país importador exige que as temperaturas sejam expressas na escala Celsius. Se o forno para assar bolo deve ser pré-aquecido a uma temperatura de 302 graus Fahrenheit, qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, bora lá na nossa equação de conversão aí, né? Tá lembrado? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tem ainda a forma reduzida, né? Se você subir o 9 aqui dividido por 5, vai dar 1,8 vezes a temperatura em Celsius igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Não importa aí o caminho que você tome, o resultado será o mesmo no final. Então vamos lá. A temperatura aqui é de 302 Fahrenheit. Eu vou usar a primeira forma aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a 302 menos 32 sobre 9. 302 menos 32 dá 270. 270 dividido por 9 dá 30. Então temos aqui TE, TC, sobre 5 igual a 30. 5 vezes 30, 150. Beleza? Então a temperatura aí medida na escala Celsius seria de 150 graus Celsius. Fechou? Questão detonada aí. Vamos ver a próxima. Próxima questão aqui. Temperatura de uma mistura de 52 graus Celsius e ele quer saber qual é o valor dessa temperatura se for medido na escala Fahrenheit. Belezinha. Como a gente usou a primeira expressão, na primeira questão, vamos fazer por aqui, ó, só para você ver que não tem erro, não tem segredo. Né? Então, 1,8 vezes a temperatura em Celsius, que é 52, igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Depois você resolve pela outra expressão, você vai ver que vai dar a mesma coisa aí, sem estresse. Então, 1,8 vezes 52 dá 93,6. Passo 32 para cá, mais 32, igual a TF. Fazendo essa conta direitinho aí, vai dar um TF igual a 125,6. 125,6 graus Fahrenheit. Ok? Tranquilo, né? Conversão de temperatura aí detonada. Suave, só presta atenção aí nos cálculos, nas relações numéricas, que não tem erro não, rapaz. Vamos aí para a próxima. Questão 3. Um bloco de gelo na temperatura de fusão tem massa de 80 gramas. Qual é a quantidade de calor, quantidade de calor necessária para fundir completamente essa massa de gelo aí, dado que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias para cada 1 grama. Ou seja, cada 1 grama de gelo precisa de 80 calorias para sair do estado sólido e entrar no estado líquido. É a tal da fusão aí. Então tá uma moleza isso daí, né? Que moleza, né? Que moleza, rapaziada. Q igual a ml. A massa de gelo é de 80 gramas e o calor latente de fusão é 80. Fazendo a conta direitinho aí, temos aí 6.400 calorias, ou se você preferir, 6,4 quilocal, ok? 6.400 calorias para fundir 80 gramas de gelo. Agora vamos para uma questãozinha aqui, ó, que tem que pensar um pouquinho mais aí, né? Veja aí a questão número 4. Deixa eu despoluir essa tela aqui, pera aí. Vamos ver se dá uma melhorada aqui. Aí, tranquilo. Vamos lá. Então, o que a gente tem aí? Ó?
um broche de prata de massa M a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Qual a massa M da prata, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? E considerando que a temperatura final, ok? Ou seja, a temperatura do equilíbrio desse sistema prata e água, seja de 35 graus Celsius. Temos aqui alguns dados, como o calor específico da prata, que é de aproximadamente 0,05 caloria por grama e grau Celsius, e o calor específico da água, que é clássico, vocês já sabem, né? 1 caloria por grama e grau Celsius. Tudo bem, nosso objetivo então é descobrir a massa de prata que foi colocada a 160 graus, numa massa de água de 28 gramas a 30 graus Celsius, e o equilíbrio térmico foi atingido a 35 graus Celsius. Então veja bem, ó, imagina que você tem um recipiente adiabático aqui completamente isolado, você tem a água lá e a prata foi colocada aí dentro. A troca de calor aconteceu entre a prata e a água, ok? Então a prata estava a 160 graus Celsius e a água estava a 30, ou seja, a prata perdeu calor para a água, de forma tal que o equilíbrio térmico foi atingido a 35 graus Celsius. Né? Então, o trânsito de calor local somado tem que dar zero, porque o que um está perdendo, no caso a prata, o outro está ganhando, no caso a água. Então, o que a prata perdeu, mais o que a água ganhou, tem que ser igual a zero, ok? A troca de calor aí é do tipo sensível, beleza? Então a prata está perdendo calor do tipo sensível, massa da prata, calor específico da prata, variação de temperatura da prata, mais massa de água, calor específico da água, vezes variação de temperatura da água. Isso tudo tem que ser igual a zero, beleza? A massa de prata é a nossa incógnita. Então, massa da prata vezes calor específico da prata foi dado como sendo de 0,05. Perceba aí que não temos nenhum conflito de unidade de medida, tá tudo aí com a mesma unidade de medida, não tem que mexer em nada. Variação de temperatura da prata é a temperatura do equilíbrio, ou seja, a temperatura final, que é 35, menos a temperatura inicial, que era de 160, beleza? Mais a massa de água que está aí no recipiente, que é de 28 gramas, calor específico, que é 1, variação de temperatura, que é a temperatura final, ou seja, a temperatura do equilíbrio, que é 35, menos a temperatura inicial da água, que era de 30 graus Celsius. Isso tudo tem que dar zero, beleza? Bora lá fazer nossas continhas aí. Então temos aí 35 menos 160, né? 35 menos 160 dá 125. Menos 125, né? Menos 125 vezes 0,05 dá menos 6,25, vezes o m que está aí, ok? Então, 0,05 vezes esse resultado aqui, que é menos 125, vai dar menos 6,25m, ok? Mas, segue a conta aí, ó, 28 vezes 1 vezes 35 menos 5. 35 menos 30. 35 menos 30 dá 5. 5 vezes 28, ok? 5 vezes 28 vai dar aí para a gente 140. Isso é igual a zero, beleza? Fim das contas aí, a massa será igual a 140 dividido por 6,25. Fica atento aí com sinais, etc, ok? Então, 140 dividido por 6,25 vai dar 22,4. Então, 22,4 gramas, ok? Temos aí, então, nesse recipiente, 28 gramas de água com 22,4 gramas de prata, dando aí um equilíbrio final térmico de 35 graus Celsius, beleza?
Tranquilíssimo? Questão detonada aí. Bora para a próxima questão aqui, ó. Próxima questão, então, rapaziada. Certo material de calor específico, 500 joules por grama e grau Celsius, recebe durante 10 minutos uma quantidade de calor Q igual a 5 vezes 10 a menos 2 joule. Considerando que esse material tem uma massa de 5 gramas, de quanto aumentaria a sua temperatura nesse intervalo de tempo? Beleza? Então, rapaziada, temos conflito aí de unidade de medida, né? Joule é sistema internacional e aqui está em quilograma. Já vamos colocar isso daqui também em quilograma. Ó. Então, essa massa de 5 gramas é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Tem que estar com a mesma unidade de medida. Fique esperto aí, hein? Então, a gente quer saber a variação de temperatura que aconteceu nesse intervalo de tempo em que o corpo recebeu durante os 10 minutos, ok? 5 vezes 10 a menos 2. Então aí, que macete, né? Q igual a mc delta θ. Nosso objetivo é achar exatamente a variação da temperatura. Olha lá, de quanto sua temperatura aumentou. Ele quer saber o delta θ aqui. Beleza? Então, o nosso delta θ é simplesmente a quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico, beleza? Quantidade de calor, 5 vezes 10 a menos 2, dividido pela massa, que é 5 vezes 10 a menos 3, vezes o calor específico, que é de 500 joules. Para facilitar a vida aí, ó, 500 joules, 5 vezes 10 ao quadrado, ok? Temos aí, então, 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 dá 0,2, ok? 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3 dá 1 sobre 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado dá 10. Sobe o 10, fica 10 a menos 1 aí. Beleza? Então, isso daqui vai dar para a gente 0,02 graus Celsius. Ok? Essa seria a variação de temperatura nessas condições aí. Então, questãozinha detonada. Bora aqui para a próxima. Vamos ver lá. Colocam-se 500 gramas de ferro, calor específico do ferro 0,1 caloria por grama grau Celsius, na temperatura de 42 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível. Então, ele não vai trocar calor com o recipiente. Contendo 500 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, na temperatura de 20 graus Celsius. Ele quer saber a temperatura do equilíbrio aí. Meu, é muito parecida com a questão que a gente acabou de resolver aí da prata e da água aí, né? Então, só que agora ele colocou ferro junto com água. Trânsito de calor local somado tem que dar 0, beleza? Não temos aí nenhuma transformação de estado físico, é só troca de calor sensível, tem a temperatura inicial, tal. Nesse caso, não é a massa que é incógnita, é a temperatura final. Então, vamos lá, ó. Quantidade de calor com ferro mais a quantidade de calor sensível trocada com a água tem que ser igual a 0, beleza? Tranquilo, né? Então, quantidade de calor com ferro, massa do ferro, que é 500 gramas. Não temos conflitos de unidade de medida aí, perceba, ó, grama, né? Grama, então sem estresse. Calor específico do ferro, 0,1 vezes a temperatura do equilíbrio, que a gente quer saber, menos a temperatura inicial do ferro, que era 42, mais a massa de água, que é de 500 gramas, calor específico da água, que é 1, temperatura do equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, que era 20. Ok? Tudo isso tem que dar 0. Para facilitar a vida aí, vamos dividir os dois lados da equação por 500, beleza? Então a gente já some com esse 500 aí. É como se a gente tivesse multiplicado todo mundo aqui por 1 sobre 500, beleza? Aí a gente tem aí 0,1 vezes θe menos 0,1 vezes 42 dá 4,2 mais 1 vezes θe dá θe, certo? E 1 vezes menos 20 dá
menos 20. Isso é igual a zero. Então, 0,1 mais 1 daqui, ó, dá 1,1. 1,1 θe, beleza? Menos 4,2 menos 20, troca de lado aí, 24,2, ok? Se a gente fizer essa divisão aí, vai dar uma temperatura aí que é igual a 24,2, né, dividido por 1,1. Então, 24,2 dividido por 1,1. Fazendo a conta direitinho aí, dá o valor de 22 graus Celsius. 22 graus Celsius, beleza? 22 graus Celsius é a temperatura do equilíbrio aí, e faz todo sentido, né? Que é um valor entre 42 e o 20, ok? Então temos aí 22 graus Celsius como sendo a temperatura do equilíbrio final dessa mistura aí que contém ferro junto com água, ok? Agora vamos dar uma olhada nessa questão 7, tem um grafiquinho aí para a gente se virar com ele, né? Vamos ver o que vai desenrolar aqui. E eu rabisquei aqui tudo. Ó, o gráfico fornece a quantidade de calor absorvida por 3 corpos, A, B e C, conforme você pode observar no gráfico aí. Ok? Calcule para cada um dos corpos a capacidade térmica e o calor específico das substâncias que os constituem. Aí ele deu as massas, né? Massa de A igual a massa de B, que vale 20 gramas, e a massa do C vale 10 gramas. Beleza, então vamos lá lembrar que a capacidade térmica nada mais é do que a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura ou a massa da substância vezes o calor específico dela, ok? Então vamos lá, pegar primeiro a substância A, capacidade térmica da substância A. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Perceba que a gente teve aí uma variação de temperatura desde o 0 até o 20, né? Então a temperatura variou 20 graus Celsius e a substância recebeu, ó, começou no 20 aqui, foi até o 60. Então ela recebeu do 20 ao 60 40 calorias. Portanto, a quantidade de calor vai ser igual a 40, beleza? Do 20 até o 60 lá, ó. 60 menos 20, 40. Dividido pela variação de temperatura que foi de 20. Isso dá 2, olha lá, caloria por grau Celsius. Então, 2 calorias por grau Celsius é a capacidade térmica do A. Vamos ver o B aí? Capacidade térmica do B. O B eu vou pegar esse pontinho aqui, ó. Beleza? Perceba que teve uma variação de temperatura do 0 até o 10, então variou 10 graus. E a quantidade de calor recebida foi de 20 até os 60. Então a gente tem aí, de novo, 40 de calorias recebidas. 40 dividido, só que agora por 10. Então, 40 por 10 dá 4. Perceba aí que a capacidade térmica do B é maior do que a capacidade térmica do A, né? Para uma mesma quantidade de calor, a variação de temperatura foi menor. Vamos para o C. Capacidade térmica do C. Quanto que ele recebeu de calor aí? Do 20 até, vou pegar esse ponto aqui, ó, beleza? Do 20 até o 80. Do 20 até o 80 ele recebeu 60. E a temperatura variou do 0 até o 10 aqui, percebe? Então variou 10 graus Celsius. Aí a gente tem 60 por 10, 6. Então 6 calorias por grau Celsius é a capacidade térmica do C. Está detonado aí. Agora vamos para o calor específico de cada um. Então a gente já tem a capacidade térmica, para achar o calor específico é só dividir pela massa, certo? Então o calor específico do A é a capacidade térmica do A dividido pela massa do A, beleza? Capacidade térmica do A já está calculada, vale 2. E a massa do A é de 20 gramas. Ok. 2 dividido por 20 dá 0,1 caloria por grama e grau Celsius. Bora para o calor específico do B. O calor específico do B, capacidade térmica dele, que é 4, dividido pela massa, que também é 20, ok? Isso vai dar 4 dividido por 20, dá 0,2 calorias por grama e grau Celsius. E, por fim, calor específico do C
é a capacidade térmica do C dividido pela massa, que é 10 gramas. Então, 0,6 calorias por grama de grau Celsius. Belezinha? Questão detonada aí. Vale notar aqui que a capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo precisa receber para a temperatura variar. Então, não estou me preocupando aqui com a unidade de massa, diferentemente do calor específico que se preocupa com a unidade de massa dessa substância. Ok? 0,1 caloria para cada uma unidade de massa sofreu uma variação de 1 grau Celsius. É específico da substância, ok? Já a capacidade térmica depende da relação entre a quantidade de calor trocada e a quantidade de matéria aqui presente, ok? Do corpo como um todo. Bora aí para a questão número 8, questão 7 detonada. Aguenta aí, rapaziada, estamos chegando na reta final. E a questão aqui sumiu. Vamos ver aqui onde que está. Desapareceu o restante aqui das questões. Vamos procurar aqui. Espera aí, aguenta aí. Vamos pegar na listinha nossa aqui. Questão número 8, né? Vem comigo. Questão número 8. Questão 8 está na lista aqui. Vamos lá. Entramos nas questões conceituais aqui agora, né? Acompanha aqui. Vamos lá. Então, olha aí, ó. As maiores temperaturas do nosso planeta estão no núcleo, chegando a 4.000 graus Celsius. Acima do núcleo está o manto, a parte fluida do interior da Terra, a parte fluida. A parte sólida, que recobre a superfície do planeta, é chamada de crosta. Considere os fenômenos descritos abaixo sobre o fluxo de calor em diferentes regiões do planeta. Bom, rapaziada, antes de comentar essa questão, vai lembrar aqui, né, que quando a gente está falando de fluxo de calor, transmissão de calor, a gente tem 3 maneiras, né, de fazer isso. Tem lá a condução, certo? Condução de calor. Condução é uma forma de transmissão de calor que acontece em meios sólidos, ok? O calor vai fluir da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, espontaneamente, por condução, se for um meio sólido. Temos aí os meios fluidos, onde a troca de calor acontece por meio da convecção, ok? Então, convecção é uma forma de troca, de transmissão de calor que ocorre em meios fluidos, sejam eles líquidos ou gasosos, não tem problema. E por fim, temos aí a radiação. Radiação é uma forma de troca de calor por meio de ondas eletromagnéticas, ok? Que pode ocorrer em meios materiais, mas também pode ocorrer no vácuo. Então a Terra, por exemplo, recebe energia do Sol por meio de radiação, beleza? Entre o Sol e a Terra temos aí o vácuo. Então temos troca de calor no vácuo pela forma da radiação aí em ondas eletromagnéticas. Agora sim, vamos analisar a questão aí, as afirmativas. Primeira afirmativa. Calor é transferido do núcleo para as camadas mais rasas da Terra, o que provoca a movimentação de uma massa fluida. Então, ó, estamos falando em movimento de massas fluidas. Então, está tendo troca aí nessas regiões por convecção, certo? Aqui temos correntes de convecção. É o que acaba acontecendo aí numa geladeira, por exemplo, né? Ar-condicionado é instalado na parte superior para facilitar as correntes de convecção, né? Massas fluidas trocando de lugar, o ar quente sobe, o ar frio desce, tem efeito gravitacional aí, não é? Então, enquanto o ar quente está subindo, por conta de uma densidade menor, o ar frio está descendo, isso é uma corrente de convecção, ok? A temperatura da crosta aumenta com a profundidade.
A variação da temperatura com a profundidade da crosta é chamada de gradiente geotérmico, medido em graus Celsius por quilômetro. Na crosta, o calor se propaga das camadas, olha lá, ó, sólidas de rocha para as mais profundas, que estão numa menor profundidade. Aí. Mais profundas para as de menor profundidade. Então, a gente está falando aí de transmissão de calor no meio sólido, ok? O que é isso aí? É uma condução térmica, beleza? Então, condução. E, por fim, aqui, afirmativa 3. A superfície da Terra é aquecida durante o dia por uma quantidade de energia enorme que chega do Sol e se resfria à noite, liberando calor para a atmosfera. Então, o que a gente tem aqui agora é uma irradiação ou radiação térmica, troca de calor por meio de ondas eletromagnéticas, ok? Então, tá aí, ó. Item 1, temos a convecção, item 2, a condução e item 3, a radiação. Onde é que está isso? Convecção, condução e radiação. Afirmativa aí para a gente, item E. Ok? Beleza? Vamos ver aqui a questão número 9 agora. Questão número 9. 9 e 10 aqui, deixa eu pegar para vocês. Questão 9, questão 10. Beleza? Bora ver. Então vamos lá. Nas geleiras, retira-se periodicamente o gelo do congelador. Geleiras. Nas geladeiras, retira-se periodicamente o gelo do congelador. Nos polos, as construções são feitas de gelo, os famosos iglus aí, né? Os viajantes do deserto do Saara usam roupas de lã durante o dia e a noite. Relativamente a esse texto acima, qual das afirmações não é a correta? Ok? O gelo é um mau condutor de calor. Ok, perfeito. Ele funciona aí como um isolante térmico, né? Por isso que o igluzinho lá, o esquimó, faz a casa dele de gelo, né? O gelo funciona como uma parede isolante ali. É um péssimo condutor de calor. A lã evita o aquecimento do viajante no deserto durante o dia e o resfriamento durante a noite. É exatamente isso que acontece, né? A lã funciona ali como um isolante térmico. Da mesma maneira que o calor não sai, ele não entra. Além do que, durante o dia, você tem aí uma exposição intensa ao sol e entre as fibras da lã acaba ficando ali um pouco de ar. O ar não é um bom condutor de calor, o que ajuda a isolar o sujeito do meio ambiente ali. Então, verdadeiro. Letra C, a lã impede o fluxo de calor por condução, belezinha, e diminui as correntes de convecção, perfeito. O gelo, sendo um corpo a 0 graus Celsius, não pode dificultar o fluxo de calor. Bom, aí já não temos uma afirmativa verdadeira, né? Porque o gelo, ele dificulta sim o fluxo de calor, e não é porque ele está a 0 graus Celsius, porque a constituição material dele permite que a condução ela seja lenta, ele é um isolante, funciona ali como um isolante térmico, né? Então, o gelo, sendo um corpo a 0 graus Celsius, não pode dificultar o fluxo de calor, sim, ele dificulta o fluxo de calor aí. Letra E, o ar é um ótimo isolante para o calor transmitido por condução, perfeito, né? Pensando que a condução aí é uma forma de transmissão de calor que acontece em meios sólidos, ok? E aí o ar é um meio fluido, as moléculas estão bem distantes umas das outras, dificulta a condução. Porém, favorece muito a transmissão de calor por convecção. Ok, verdadeiro. Massas de ar se deslocando, levando energia de um lugar para o outro, convecção. Nas geladeiras, as correntes de convecção é que refrigeram os alimentos, ok? Que estão na parte inferior, perfeito. Né? A gente tem a circulação de ar frio dentro da geladeira, ótimo, correto. Então, a única afirmativa que não vale nada aí, que está incorreta, é a afirmativa D,
ok? Questão número 10. Analise as afirmativas abaixo em verdadeira ou falsa. Vamos ver. Ó. A garrafa térmica é um dispositivo feito para conservar, com alteração mínima de temperatura e por longo tempo, um líquido gelado ou quente. Ok, esse é o objetivo. Então, na garrafa térmica, são minimizadas as trocas de calor que ocorrem pelos 3 processos de propagação: condução, convecção e radiação. Verdadeiro. A condução ela é minimizada por conta das paredes duplas. Dentro da garrafa tem uma ampola, né? Aquela ampola ela é feita com parede dupla e é vácuo entre as paredes. Então, esse vácuo minimiza as trocas de calor por condução e convecção, ok? Ela é espelhada também por dentro para minimizar as trocas de calor por radiação. Então, tá perfeito aí. Afirmativa 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia, ok? Do corpo humano para o ambiente, devido ao fato de o ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. Oh, belezinha. Verdade, verdade. Afirmativa 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior a uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Bom, isso não é verdadeiro, ok? Tanto a barra de metal quanto a de madeira, elas vão ficar à mesma temperatura se estiver no mesmo ambiente. Elas vão ficar em equilíbrio térmico com aquele ambiente. O que acaba acontecendo é que esses materiais têm uma condutividade térmica diferente. O metal conduz melhor o calor do que a madeira, e isso causa uma sensação térmica de que ele está mais frio, porque ele rouba calor do seu corpo mais rápido que a madeira. Mas se você colocar um termômetro ali, você vai perceber que os dois corpos estão numa mesma temperatura, ok? E por fim aí, a ampola de uma garrafa térmica tem paredes duplas para evitar as trocas de calor por condução e convecção. Ok, perfeito, foi o que a gente comentou aqui no primeiro item. Belezinha? Então, fechou aí, lista de revisão detonada. Analisem esses comentários aí com calma, bons estudos aí, boa avaliação e até a próxima aqui no canal Trivium Pi. Valeu, rapaziada. Bom descanso.